nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos refletindo sobre a passagem do Filho Pródigo dessa novena ao Pai das Misericórdias. Tão sugestiva, né? Porque mostra verdadeiramente quem é o Pai das Misericórdias. É aquele que acolhe, é aquele que ama, aquele que perdoa e aquele que vai ao nosso encontro. E por isso, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje nós queremos pedir, nesse 8º dia da novena, que nós possamos sair da inveja e ir para a prática do perdão. E queremos, como um gesto concreto e como propósito para essa novena, mandar uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa que há tanto tempo você está ali guardando ressentimento, mágoas. Manda uma mensagem pedindo perdão. Peça ao Senhor esta graça no dia de hoje. Mande uma mensagem para essa pessoa. Ela vai ficar feliz. E ali você pode ter um momento de reconciliação com ela. E por isso, meus irmãos, nós vamos perceber que quando nós não damos o espaço, não é, para o perdão, a inveja toma conta do nosso coração. E aí, meus irmãos, nós vamos olhar somente para o pecado daquela pessoa e não vamos enxergar ela como o meu irmão, a minha irmã, como um filho, como uma filha de Deus. É essa a reflexão que nós vamos fazer hoje através, não é, do relato, não é, do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 29 a 30. Diz o seguinte: Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, o filho mais velho só conseguia enxergar os pecados do irmão. Foi o que nós vemos aqui neste evangelho. Ele foi relatando para o pai só os erros que o irmão tinha cometido. Olha, ele vai dizendo aqui: esse teu filho chegou, esbanjou teus bens com as prostitutas, não é? E matas para ele o novilho gordo. O filho se entristece porque não conseguiu enxergar o seu irmão que estava arrependido, mas olhou somente para o seu pecado. Muitas vezes a gente não faz isso também? Quando o outro se arrepende, volta para Deus, não é? Caiu feio, não é? Desobedeceu a Deus, fez o mal aos olhos de Deus. Mas, meus irmãos, este é o caminho do cristão. Quando erra, o que nós devemos fazer? Se arrepender. E quando nós vemos que existe arrependimento no coração de alguém que está ali voltando para Deus, o que nós devemos fazer? Festa, se alegrar. Mas muitas vezes nós fazemos o que o filho mais velho fez. Começa a jogar na cara os pecados, os erros, as fraquezas. Deixa eu dizer para você como sacerdote, isso não é cristão, viu? Isso não é alguém que foi perdoado por Deus, foi tocado pelo amor de Deus e começa a gestar no coração essas coisas negativas. Não, meu irmão, você precisa olhar para o outro e se alegrar quando ele volta para a casa do Pai. Porque, meus irmãos, é isso que o filho mais velho fez. Não enxergou nele o arrependimento, mas enxergou somente o pecado. Não reconhecia o filho do seu pai como irmão. Olha só para você ver. Nós todos não somos filhos do mesmo pai, o Pai das Misericórdias? Então, na fé, espiritualmente, todos nós somos irmãos. E muitas vezes nós não reconhecemos o nosso irmão como nosso irmão, filho do mesmo pai. A mente e o olhar corrompido pela inveja não permite ver a pessoa.
Até mesmo você que está na sua casa, coloque a mão nos seus olhos. Peça ao Senhor que tire dos seus olhos todo o olhar corrompido em relação ao outro. O Senhor está nos alertando, meu irmão, minha irmã, que a inveja corrompe o nosso olhar. A inveja faz com que nós enxergamos somente os pecados do nosso irmão. E aí o que acontece? Nós paralisamos, nós estacionamos. Nós não conseguimos ir ao encontro do outro. Assim como o pai que foi, abraçou, beijou aquele filho, qual deveria ser a atitude também do filho mais velho? A mesma coisa que o pai fez. E nós fazemos isso muitas vezes? Não, nós ignoramos o outro, nós temos inveja do outro, nós somos indiferentes para com o outro. Irmão, minha irmã, isso não é de Deus. Padre, mas eu rezo o terço. Padre, eu vou nas missas. Padre, eu faço adoração. Mas se você não ama o seu irmão, o que adianta isso? Se seu coração não está sendo mudado? Se você não está vivendo uma profunda e verdadeira conversão? Porque quem reza, porque quem faz uma intimidade profunda com Deus, é capaz de ter os mesmos sentimentos naquilo que Paulo fala lá no capítulo 2 da carta aos Filipenses, versículo 5, tendes os mesmos sentimentos de Cristo. Porque se nós deixarmos nos levar por aquilo que é a nossa humanidade, nós vamos viver aquilo que o filho mais velho fez em relação ao seu irmão. Olhar somente os seus pecados. E aí, meus irmãos, nós não vamos ter a coragem de olhar a pessoa como alguém que está mudando, que está buscando, que está querendo fazer o melhor. Quando se olha apenas o pecado, não é possível acolher a pessoa. Olha só que forte isso, meu irmão, minha irmã. Quando eu olho somente o pecado do outro, eu não posso acolhê-lo como pessoa. Por quê? Porque é a visão do mal. Querer o mal, buscar o mal. Não. Ame, perdoe, faça como pai. Não pare nas reclamações do outro. Não pare na murmuração do outro. Mas se entregue totalmente a Deus. Pai das misericórdias, nós pedimos hoje nesse 8º dia da novena, tirai do nosso coração o olhar de condenação, de julgamento em relação ao nosso próximo. Dai-nos a graça de enxergarmos os nossos irmãos como filhos amados de Deus, como nossos irmãos. Assim como nós rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar é acolher. Perdoar é decidir amar o outro sobre qualquer situação que ele possa estar vivendo ou possa ter nos afetado. Peçamos ao Senhor esse coração alargado, que o Pai teve e que nós devemos também ter. Por isso rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos de vossa misericórdia da vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos e desça sobre vós, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.